Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, né, do curso de Direito da FACIG. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje são as normas da ABNT, né? Mais especificamente, as normas de formatação de trabalhos acadêmicos, de textos científicos, né? Ou seja, quando algum professor do curso de Direito solicitar algum trabalho para vocês, como é que vocês vão formatar esses trabalhos, tá? Então, primeiramente, eu posso começar dizendo que quando a gente vai formatar um trabalho científico, a gente não formata de qualquer jeito, ou seja, a gente não escolhe a fonte que a gente quer, o tamanho que a gente quer, né? Então, assim, há fonte, tamanhos, estilos que são estabelecidos para você formatar um texto acadêmico. E é justamente isso que nós vamos trabalhar hoje. Na semana passada, nós começamos a trabalhar a questão da escrita acadêmica, focando na questão das citações diretas e das citações diretas, ou seja, como fazer citações diretas e citações indiretas dentro de um trabalho acadêmico e seguindo as normas da BNT. Hoje, tá? Nós vamos trabalhar especificamente na questão das normas de formatação e também vamos trabalhar a questão das normas de referências. Aquelas referências que nós colocamos lá no finalzinho dos trabalhos que nós fazemos, tá certo? Então, vamos começar. Os slides da aula de hoje, eles já estão disponíveis no grupo do WhatsApp e também na sala do Google, tá? Então, eu estou começando aqui no segundo slide, tá certo? Do material didático da aula de hoje. E esse slide, ele começa falando sobre a questão, justamente da questão da formatação, a questão da fonte, né? Do tamanho, tá? Então, quando a gente vai formatar um trabalho científico, tá certo? Um artigo científico, um resumo expandido, uma resenha, enfim. Quando a gente vai formatar um trabalho com base nas normas da ABNT, a gente não pode colocar qualquer fonte, tá? Ah, eu acho bonita a fonte Garamonde. Não, não pode, tá certo? Então, quando a gente vai formatar um trabalho, há duas fontes que podem ser utilizadas, ou a fonte Arial ou a fonte Times. Ou seja, eu não vou escolher a fonte que eu quiser, mas com base nas normas da BNT, há duas fontes, ou a fonte Times ou a fonte Arial. Então, o que é que as normas da BNT dizem especificamente sobre a questão da formatação de trabalhos? Então, elas dizem o seguinte, que você vai utilizar ou a fonte Times ou a fonte Arial, tá certo? Esse texto precisa ser justificado e também ele precisa estar na fonte 12, ou seja, eu não vou escolher o tamanho da fonte, tá certo? Ou seja, eu não posso simplesmente escolher, eu quero usar a fonte 10, eu quero utilizar a fonte 11, não. Há um tamanho específico, ou seja, há uma fonte específica que são as fontes, tá? Os tipos de letra, ou Arial ou Times com o tamanho 12. Tá certo? Esse texto ele precisa estar justificado e também com o espaçamento de um e-mail. Tá certo? Então, todas as vezes que vocês forem formatar um trabalho, escolher fonte Arial ou Times, tamanho 12, tá certo? Texto justificado e com espaçamento de um e-mail. Há algumas exceções, que a gente vai trabalhar nos slides seguintes, tá? Ainda no segundo slide, tá? Eu vou trabalhar também a questão das margens, ou seja, quando eu for formatar um trabalho, tá certo? Eu não posso simplesmente utilizar qualquer margem, ou seja, eu vou colocar margem 1, margem 2, margem 2,5, não, tá certo? As normas da BNT, elas trazem orientações específicas também com a questão da margem. Então, nesse segundo slide tem aqui uma página, né? Que está, no caso, fazendo alusão à página do Word. E aqui tem, ó, margem esquerda e superior. Eu vou colocar 3 centímetros. E margem inferior e direita eu vou colocar 2 centímetros.
Então, todas as vezes que eu for formatar um trabalho, eu sempre vou utilizar essa configuração de página, tá? Nas margens, tá certo? Esquerda e superior, tá certo? 3 centímetros. Direita e inferior, 2 centímetros. Sempre, tá certo? No terceiro slide, tá? O terceiro slide, ele toca na questão dos títulos dos tópicos, né? Geralmente, quando a gente faz um trabalho, ele tem alguns tópicos, como, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão, ou então introdução, referencial teórico, metodologia, né? Referências. Então tá, quando a gente for produzir um trabalho, um texto acadêmico, e nós formos utilizar esses tópicos, introdução, desenvolvimento, conclusão, então a gente sempre vai numerar. Primeiro tópico vai ser a introdução, segundo tópico, o desenvolvimento, terceiro tópico, as conclusões. Então a gente sempre vai começar, a gente coloca número 1. Número 1, a gente dá um espaço, tá? Em seguida a gente escreve o nome introdução, todo caixa alta, ou seja, todo maiúsculo, tá certo? Aí a gente seleciona e alinha à esquerda, tá? E coloca em negrito. A mesma coisa os tópicos seguintes, ó. 2, aí você coloca desenvolvimento, tudo maiúsculo, tá certo? Tudo maiúsculo, tá? 2, aí você dá um espaço, um enter, né? Aliás, um enter não, um espaço. Aí coloca desenvolvimento, tudo maiúsculo, seleciona a linha à esquerda e depois coloca em negrito. A mesma coisa você faz com os tópicos seguintes, tá certo? O único tópico que você não precisa numerar é o tópico final, que é o tópico referências. O tópico referências você não vai precisar numerar. Então você coloca também referências, tudo maiúsculo, aí seleciona, né, a linha à esquerda e coloca em negrito, tá certo? Então, aqui nesse slide 3, eu coloquei, no terceiro slide, eu coloquei até a imagem aqui, ó. Aí tem aí percebam, tem um espaço, e logo em seguida, introdução, tudo maiúsculo, tudo alinhado à esquerda, tá certo? Então, todas as vezes que vocês forem produzir um trabalho, tá certo? Ou dessa disciplina, ou de outra disciplina, sempre utilizar essa formatação para os títulos dos tópicos, tá? No quarto slide, eu vou trabalhar a questão, mais uma vez, a questão da fonte, tá certo? Que é a questão da fonte que eu já falei. Lá no segundo slide, não pode ser qualquer fonte. Ela sempre vai ter que ser ou fonte Arial ou fonte Times, tá certo? Tamanho 12 com espaçamento de 1,5, tá? E o slide, o terceiro slide, perdão, o quarto slide, perdão, tá? O quarto slide, ele toca nessa questão, né? Da questão da fonte, né? Que tem que ser Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento de 1,5 com o texto justificado, tá certo? Quando você vai produzir um trabalho, todo o texto tem que ser justificado. Apenas duas exceções, tá? Quais são essas exceções? O título, tá certo? Que ele tem que ser centralizado, ele não vai ser justificado. E as referências que a gente coloca lá no final do texto. Essas referências também não serão justificadas, elas serão alinhadas à esquerda. Então você seleciona as referências e coloca as coloca alinhadas à esquerda. Então, são as únicas duas partes do texto que não são justificadas, mas todas as demais partes sempre colocar justificado, tá certo? No quarto slide, eu também estou fazendo aqui uma questão da numeração da página, tá? Com base nas normas da BNT, quando eu for produzir um trabalho, eu não posso colocar a numeração da página em qualquer parte. Porque acredito que vocês tenham reparado no Word, ele oferece algumas possibilidades. Você pode colocar a numeração da página na parte superior, do lado direito, no centro ou do lado esquerdo. E também a possibilidade de você colocar no final, na parte inferior, né, que é lá embaixo, né?
também da mesma forma, ou no lado direito, no centro ou no lado esquerdo. Então, eu não posso colocar qualquer uma, tá certo? Se eu for colocar a numeração de página com base nas normas da BNT, vai ser sempre do lado na parte superior e no lado direito, tá certo? É a orientação que as normas da BNT trazem para a questão da numeração de página. Sempre na parte superior, tá certo? Ou seja, na parte de cima e no lado direito, tá, gente? O quinto slide, tá? O quinto slide, ele traz orientação com foco na questão das notas de rodapé. O que são notas de rodapé? Notas de rodapé são comentários que eu coloco lá na parte inferior do texto, lá embaixo. Acredito que vocês já tenham visto em livros, capítulos de livros, né? Em artigos científicos. São aqueles comentários que vêm lá no finzinho da página, lá embaixo, com um tamanho menor, com a fonte 10. Então, isso são notas de rodapé. E quando é que eu uso uma nota de rodapé? Eu vou utilizar uma nota de rodapé todas as vezes que eu quiser acrescentar explicações sobre algo no meu texto. Então, se eu quiser ampliar essas explicações, aí eu vou colocar uma nota de rodapé. Então, aqui, ó, no quinto slide, eu coloquei uma imagem, eu coloquei um exemplo. Tem a imagem aqui, introdução, aí eu coloco assim, ó. A introdução tem como objetivo contextualizar informações. Ponto. Aí vamos supor, tá, que o meu leitor ele não saiba o que é contextualizar informações. Então, eu quero trazer mais uma explicação do que vem a ser essa ação de contextualizar informações. Então, o que é que eu faço? Eu vou inserir uma nota de rodapé lá no finzinho da página para explicar o que vem a ser contextualizar. Aí, então, o que é que eu faço? Como é que eu vou inserir uma nota de rodapé? Então, ó, eu vou clicar logo após a palavra que eu quero explicar. Ou seja, eu vou clicar logo depois da parte a palavra que eu quero explicar. A palavra que eu quero trazer explicações, acrescentar informações. Eu vou colocar o mouse, tá certo? Logo após essa palavra, tá certo? Aí eu vou clicar, aí eu vou lá, ó. Lá naquela parte lá de cima do Word e eu vou lá inserir, tá? Eu vou na parte referências. Tem até aqui, ó, na imagem, eu clico referências, tá? Eu clico em referências e logo em seguida, ó, eu clico nessa partezinha que tá amarelo, ó, inserir nota de rodapé. Quando eu clico, aí vai aparecer lá embaixo uma linhazinha com um espaço, tá certo? E nesse espaço é justamente onde eu vou digitar o texto das minhas explicações. No sexto slide tem um exemplo de como fica, ó. Aí percebam, ó. Aí tá lá, tá certo? Que foi a primeira nota de rodapé que eu inseri. Aí tem lá, ó. O que é contextualizar? Contextualizar é apresentar as principais informações, né, expostas no decorrer da introdução. Então tá aqui a minha nota de rodapé, tá? Depois que eu digito a minha nota de rodapé, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer, tá certo? Essa nota de rodapé, ela não pode estar em uma fonte diferente do texto que vem em cima. O que é que eu estou querendo dizer? Se eu estou escrevendo o meu texto, tá certo? O meu trabalho com a fonte Arial, então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto da minha nota de rodapé e vou colocar também com a fonte Arial. Se eu estou escrevendo o meu trabalho com a fonte Times, tá certo? Eu vou selecionar o texto da minha nota de rodapé e vou colocar também com a fonte Times. Ou seja, tem que ser tudo padronizado. O texto da nota de rodapé, ele tem que estar com o mesmo tipo de fonte do restante do trabalho. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono o texto da minha nota de rodapé, tá certo? Como está aqui no slide 6, tá? Eu seleciono o texto da minha nota de rodapé, tá certo? Aí eu vou colocar na mesma fonte,
tá? E vou colocar no tamanho 10, ou seja, o texto do trabalho é escrito com a fonte 12, mas as notas de rodapé têm um tamanho menor, ou seja, ela sempre vai ser escrita com a fonte 10. Além disso, as notas de rodapé não podem ter o espaçamento do e-mail, ou seja, as notas de rodapé sempre serão, tá certo? Ou fonte Times ou fonte Arial, de acordo com a que você estiver escrevendo o seu trabalho. E, além disso, ela também vai ter que ter o tamanho 10, tá certo? Texto justificado e sem o espaçamento de um e-mail, tá certo? Ou seja, vai ser com espaçamento normal, tá certo, gente? Aqui, ó, no sexto slide, perceba que tem um exemplo mostrando como fica uma nota de rodapé, tá? Aí, ó, eu até circulei aqui de verde. Percebam que ela tem o tamanho da fonte menor, né? Menor que a das demais partes do texto. Lá em cima, tá certo? Na barra do Word, percebam, ó, fonte Arial, que eu circulei também, fonte Arial e tamanho 10, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E a gente continua no sétimo slide no próximo vídeo.